E sim, meus irmãos, vou apresentar a vocês, eu sou a missionária da última hora. E este é meu segundo vídeo, é a continuação do primeiro, né? Então, vamos lá. E expulso o homem, colocou querubins às ordens do jardim do Éden, eu a refugiar como espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Abel e Caim. E coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão, com auxílio do Senhor. Continuando. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora agradou o Senhor Abel a sua oferta, ao passo que Caim, a sua oferta, não agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, descaiu-lhe os semblantes de tristeza. Então disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o seu semelhante. E, sim, o semblante. Se proceder do bem, não é certo que serás aceito. Todavia procedes do mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele ao campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e ele o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o autor do seu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a terra a mim. És agora, pois, maldito, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de mãos sujar-te com o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não se dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, Senhor, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrará e me matará? O Senhor, porém, lhe disse: qual assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod e no oriente ao Éden, descendente de Caim. E habitou-se Caim com sua mulher, e concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome do seu filho. E Enoque nasceu, aquele gerou uma Jael, Menu e Metussael, e Lamequer. Lamequer tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabol, este pôs o nome que habitam em tendas e possui gados. O nome do seu irmão era Lubal. Este foi o pai de todos os que trocam harpa
e, e tocam harpa e harpa. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubaica, artifício de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Jabular foi Naomi, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvir-me, vós, mulheres de Albuquerque, e buscar o passo, a dizer-lhe vós: Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Me pisou 7 vezes, e se tornará a vingança de Caim. E Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabir com sua esposa e deu à luz a outro filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, na qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que eu quero dizer aos meus irmãos, e até hoje, meus irmãos, ainda acontece isso em nosso meio, né? Existe entre irmãos, entre a parentela e entre outras pessoas que você conhecem, estão ali, né? O Senhor abençoando e abençoando, e aquele que não está sendo abençoado fica com inveja, meus irmãos. E aí, o que acontece? Começa a inveja daqui, a inveja dali, e acontece coisas terríveis. Em nosso meio é assim. Até dentro das igrejas. Vocês estão me entendendo? Até dentro das igrejas. Eu, quando estava em Belém, aconteceu isso. Dentro de uma igreja, uma irmã, mulher de um pastor, se revoltou contra mim. Eu nem acreditei, meus irmãos. Não acreditei no que aconteceu. Mas depois, né? Como está escrito na palavra do Senhor, você tem que orar pela aqueles que lhe amaldiçoam. E aquela mulher, depois disso, eu comecei a orar, comecei a orar por ela. E tenho certeza, meus irmãos, que ela está bem e a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Jamais nós teremos que guardar mágoa de alguém. Não podemos guardar mágoa de alguém. Vocês me entenderam, meus irmãos? E a palavra do Senhor foi essa hoje. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. O Senhor, essa palavra verdadeira, Ele colocou para os seus filhos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? O nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar dos nossos pecados. E o que eu tenho a dizer a meus irmãos é assim: se você crer, você verá a glória do Senhor. E o Senhor estando na frente, você olhando, quem você vai ver? Vai ver o Senhor na sua frente, lhe guiando em todos os momentos. Você não temerá nada, porque Ele está à frente, porque o nosso Deus, Ele veio para nós ter vida, meus irmãos, vida com abundância. O inimigo das nossas almas, que é o inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus é vida. E nós com Ele teremos vida, vida transformada. E quando encontramos essas coisas à nossa frente, essas pessoas como esses dois irmãos, né? Que um era pacato, obediente, e o outro terrivelmente, né? Só fazia o mal, matou seu próprio irmão.
E são coisas que acontecem, né, no dia a dia, e nós temos que orar, orar muito, pedir para Deus por nós e por toda a nossa família. Que Deus nos livre de todo o mal, da influência do mal. Eu estou orando, o nosso dever é orar por toda a nossa família. Eu oro todos os dias. Por sinal, estou orando 2 vezes ao dia. E você fizer oração, é só mandar o seu comentário. E mesmo que você não peça, nós teremos o dever de orar por todas as pessoas, orar pela humanidade. Vocês já sabem, né? Estamos, meus irmãos, nos últimos dias. Coisas acontecendo, coisas terríveis. E o nosso Deus está na porta. Nós temos que estar preparados. Não se preparar, já preparado, porque a vinda dele pode ser hoje, pode ser amanhã, pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas você estando preparado, quando você for daqui para uma melhor, poxa vida, você já está preparado. Quando você passar dessa para uma melhor, o anjo do Senhor, o Senhor ordena seus anjos para vir buscar a sua alma, e você irá para a vida eterna. Você está me entendendo? Então é isso. Creia, não olhe para trás, siga diretamente, focado ali para frente. Quem está ali na sua frente? Nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E agora, meus irmãos, para finalizar esse vídeo, ainda vem muitos outros vídeos, se assim o Senhor o permitir. Eu vou orar o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz do Senhor, é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em que confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ei com suas penas, e sobre as suas asas estaremos seguros, sua verdade e pavês o escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois o Senhor disse, ele é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará em nossa tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrá-lo-ei e pô-lo-ei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciolei com longevidade, e o Senhor mostra a nossa salvação. Que salmo lindo, meus irmãos. A ordem aos seus anjos para vir e acampar ao nosso lado, na frente, à direita, na retaguarda. Vocês me entenderam, meus irmãos? E esse salmo, ele livra você de toda a maldade do inimigo.
Você, antes de dormir, todos os cristãos, meus irmãos, ele tem toda a certeza que se ele orar esse salmo, ele pode dormir tranquilamente, não pode deixar de orar esse salmo, porque depois que a gente dorme, né, meus irmãos, parece uma coisa que você esquece de tudo. Você esquece, você dormiu. Então, o Senhor acampará seus anjos para lhe livrar de todo mal. O que eu tenho a dizer a meus irmãos é que a luta é travada. Existe, meus irmãos, a luta espiritual. A luta espiritual é tremenda. Na vida espiritual que você não vê, mas ele coloca os anjos para nos livrar. E que quando você está próximo para receber a sua bênção, uma bênção linda, aí vem o ataque espiritual. Quando você vê isso, você já sabe que a sua bênção vem caminhando para você. Se você estiver fraco na fé, sabe o que acontece? A sua bênção volta, meus irmãos. Mas vocês têm que ter certeza na sua bênção. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, para finalizar, meus irmãos, eu vou orar pelas nossas vidas, orar por vocês, orar por mim, orar pela nossa família. E é isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora neste momento, Pai, eu oro pelas nossas vidas. Vai, Senhor, nos livrando do ataque do nosso adversário, Senhor. Nos livra, Pai, de todo mal. Livra a nossa família, livra a nossa vida, livra nossos vizinhos, livra os meus filhos, os filhos de vocês. Todos, Senhor, livra de todo mal. Vai nos hospitais, Pai. Muitos estão precisando de sua ajuda. Cura, Pai, assim como o Senhor me curou. Eu falei no outro vídeo, eu fui curada para a honra e glória ao seu nome, Senhor. Vai curando, meu Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a enfermidade. Entra nas cadeias, Senhor, nos presídios. Aqueles encarcerados, Pai, estão ali, querendo tirar suas vidas, não acreditando mais em nada. Mas eu tenho certeza, Pai, se ele tiver um encontro com o Senhor, tem muitos ali que estão arrependidos, meus irmãos, do que fizeram, arrependidos de ter cometido um crime para poder estar ali. E eu quero dizer aos meus irmãos que na vida espiritual, muitos não sabem o que fizeram, porque estavam ali com sua vida espiritual desocupada, dormiram sem orar muitas vezes, saiu de suas casas sem pedir proteção de Deus. E o inimigo veio e atacou, fez com que aquela pessoa fizesse o mal, praticasse aquele crime. E muitos nem lembram, meus irmãos, do que fizeram. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que o Senhor está livrando muitos nas cadeias, nos hospitais, nas ruas, em todos os lugares. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, livra, Senhor, todos do ataque do adversário, Senhor. Vai nos livrando de todo mal, vai nos lavando, Pai, com teu sangue. Livra a minha filha, livra o meu filho ali naquele lugar, livra os meus netos, a sua esposa, e livra a vida de vocês, os que estão me seguindo, os que não estão me seguindo. Livra, Senhor. Ô Senhor, agora, aquela guerra está acontecendo, meu Deus, em Israel. Eu estou tendo, meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia. Eu já li do começo
da Bíblia Sagrada. Eu já estou quase no final, mas vou ler novamente quando eu terminar, chegar em Apocalipse, vou continuar, voltar para o começo da palavra de Deus, porque isso é muito bom. Eu vou passar a ter mais sabedoria para estar na casa dele, de estar no tabernáculo, e a sabedoria dele divina vem lá dos altos céus. Aquele analfabeto que não tem estudo nenhum, quando o Senhor abre as janelas do céu e que aquele homem analfabeto começa a pregar a palavra, vocês pensam que é uma pessoa formada, que fez faculdade? Quando acaba, não, meus irmãos. É uma pessoa que não tem nenhuma formatura, às vezes não tem nem o curso primário, entendeu? E o que eu quero dizer a vocês é que temos que orar, meus irmãos. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, vai, Senhor. E eu tenho assistido pela internet, Pai, muita coisa. Mulheres sem os braços, mulheres sem as pernas, e que estão fazendo tudo. Não depende de ninguém, depende só do Senhor, porque o Senhor, a palavra dele diz, ele dá a roupa conforme o frio, ele não deixa você, ele, o que faz? Ele sabe até aonde você pode chegar, aonde você pode carregar, não deixe de carregar a sua cruz. Carregue a sua cruz até aquela fase que você estiver por aqui. Naquele dia que você acabou a sua jornada aqui nesta terra, e ele vai acampar o seu anjo para vir lhe buscar. Então esteja preparado, glória a Deus. Vai ter outros vídeos, cada um vou me aperfeiçoando melhor que o outro, assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.